Vamos sentar, né? Abrir a Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós falamos isso a semana passada, mas aqui no meu coração, isso ficou ainda a semana toda aqui dentro, vivo. Então nós vamos falar a mesma coisa de novo hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Então vou começar a leitura. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, o que o Deus desse século fez? Cegou o entendimento dos incrédulos. Com qual finalidade? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Agora presta atenção. Ele mesmo resplandeceu. Aonde que ele resplandeceu? Fez brilhar. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento. Então vou ler de novo esse versículo 6 com calma. Presta atenção. Porque Deus que disse, olha, ele disse, das trevas resplandecerá a luz. O que ele fez? Ele mesmo resplandeceu. Resplandeceu aonde? Ele mesmo resplandeceu onde? Em nosso coração. O que brilhou em nosso coração? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Na face de Cristo. Então, versículo 1. Ele fala, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Que ministério é esse que Paulo está dizendo? Sobre que trabalho? Ministério é prestação de serviço. Sobre o que Paulo está falando? Então, olha no capítulo 3, versículos de número 5 em diante. Olha lá, ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de quê? Olha o que ele diz. Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o que é esta nova aliança? É justamente a aliança que começa com a vinda de Jesus Cristo no mundo. Então, todo pregador da igreja, ele é um ministro da nova aliança. Ele não é ministro da lei, ele não é ministro da velha aliança, ele é um ministro da nova aliança. Então, Paulo, é sobre isso que ele está dizendo, que nós temos um ministério, né? Segundo a misericórdia de Deus, e nós não temos que desfalecer. Que ministério ele está dizendo? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que é essa aliança da letra? Olha aqui, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o que ele se refere quando fala da letra?
Que letra ele está dizendo? Ele está dizendo a letra da lei, aquele que foi gravado com letras em pedras. Então o ministério de Moisés cobriu todo o Velho Testamento, ele vem até Malaquias. De Malaquias a Mateus existe um período de silêncio de 400 anos. Depois de Mateus em diante começa a falar do nascimento de Jesus aqui na terra, e começa a vida histórica de Jesus, e na cruz começa a nova aliança. Então é isso que Paulo está dizendo, nós temos um ministério, não vamos desfalecer. E qual é o ministério? O ministério da nova aliança. Está bem claro? Depois Paulo vai explicando no capítulo 3, que quando Moisés desceu do monte, ele veio com o rosto brilhando, quando ele trouxe as tábuas da lei, e ele pôs um véu no rosto, porque o rosto dele brilhava, e os filhos de Israel atentavam para aquele brilho. Então ele pôs um véu na face, né? Para quando eles fossem falar com os filhos de Israel, eles não atentassem naquele brilho. Mas um dia aquele brilho do rosto acabou, deixou de brilhar. Mas Moisés continuou pondo um véu na face, dando a entender o quê? Que ainda existia um brilho no rosto dele, mas o brilho não existia mais. Então o que Paulo fala a respeito desse brilho? Esse brilho era o brilho da lei, que iria vigorar por um tempo, mas depois iria parar de brilhar, iria parar de vigorar, né? Então ele vai explicando o quê? Que aqueles que estão na lei ainda têm o véu. Esse véu que Moisés pôs no rosto dele para ofuscar o brilho do seu rosto, aqueles que vivem debaixo da lei ainda têm esse véu no coração, né? Esse véu permanece no coração deles. Quando ele se converte ao Senhor Jesus, então esse véu é removido do coração deles. O que é se converter ao Senhor Jesus? É crer só no Senhor Jesus e em nada mais, em nenhuma outra coisa, nenhum outro objeto orado. Não crer em pessoas. A fé, se converter a Jesus, significa que eu creio nele, somente nele, e nenhuma outra invenção, nenhum outro santo, nenhuma outra coisa. Isso é se converter a Jesus. Então ele diz, quando isso acontece, o véu é retirado do coração da pessoa. Depois ele explica, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade da lei. Então, aonde habita o Espírito de Deus, então essa pessoa, ela está liberta da lei. Está bem claro isso na sua mente? Então, no versículo 1 ele fala isso. Pelo que tendo este ministério, é o que acabamos de explicar, o ministério da nova aliança, da nova aliança. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por que ele fala para não desfalecer? Porque ele sabe que a pregação da nova aliança é uma coisa trabalhosa, cansativa, constante, contínua. Então, ainda que seja assim, nós não podemos desfalecer, não podemos sair do ponto, sair da verdade, custe o que custar. E depois ele fala, pelo contrário, versículo 2, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, não adulterando a palavra de Deus. Então, o que o ministro da nova aliança tem que fazer? Ele tem que rejeitar tudo aquilo que é vergonhoso e anda oculto. Ele tem que rejeitar tudo aquilo que é enganoso, que é mentiroso, que é segundo a intenção do coração, não andando com astúcia. Não tem astúcia na nova aliança, não tem astúcia, não tem jeitinho brasileiro. Depois ele diz, e não adulterando a palavra de Deus. O que é adulterar a palavra de Deus? É misturar a palavra de Deus com outras coisas, é ler um texto da palavra de Deus e interpretá-lo totalmente diferente do que o contexto quer dizer. Então ele fala que não adulterando a palavra de Deus. É o que mais você vê hoje na igreja evangélica. Inventaram tanta coisa, misturaram tanta coisa. Hoje em dia você vê na igreja evangélica um pouquinho da macumba, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do espiritismo, tudo misturado, e um pouquinho do evangelho, né? Você vê no meio da igreja evangélica um monte de coisa orada, é água orada, é rosa orada, é chave orada, é água do Rio Jordão, é madeira orada, quem quer ter uma casa própria, eles dão um tijolinho orado, né? Parece uma macumbinha disfarçada. Você vê isso? Você vê pessoas buscando emoções que descontrolam a vida dela, pensando que é o Espírito Santo, um pouquinho do espiritismo.
né? E um pouquinho de catolicismo. Quando eu era católico, eu tinha lá a medalha da Nossa Senhora, o pãozinho do Santo Antônio, as rezinhas, os santinhos. Agora, no meio evangélico, virou tudo isso. Tudo é ungido, tudo é orado, tudo é consagrado. É um feitiço. Então ele diz, não adulterando a palavra de Deus. O que está escrito, está. Eu não posso ir além do que está escrito. Que se está escrito, é verdade. Se não está escrito, seja lá quem for que invente coisas no meio da igreja evangélica, tem que ser desconsiderado porque não está escrito. Então ele diz, pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Entende isso? Nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, o que? Na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, o ministro da nova aliança, ele tem que falar a verdade na presença de Deus. Ele tem que falar a verdade. Ele não pode criar situações, desvio da palavra de Deus, para coisas que o favoreçam ou venham favorecer a igreja. Ele tem que falar a verdade na presença de Deus, nada menos que a verdade, porque a verdade é que edifica a fé no coração das pessoas. Está claro isso? Isso é só para a gente começar. Então, vamos lá, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. É aqui a tônica da palavra de hoje. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século, o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos. Com qual finalidade? Para que lhes não resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo, com a imagem de Deus. Então quem é o Deus desse século? É o diabo. O que ele faz? Ele cega o entendimento daquele que não acredita em Jesus. Com qual finalidade? Né? Para que essas pessoas não vejam o brilho, a glória do evangelho, né? Do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, ele é a imagem de Deus. Então é isso que nós vamos trabalhar, entende? Então qual é a obra do diabo? As pessoas pensam que a obra do diabo é isso, manifesta aí demônio, só isso, né? Sai demônio, tranca a rua, é isso, aquilo, né? A obra do diabo consiste em quê? Entre a verdade e a mentira. Não esqueça isso. A batalha contra o diabo está entre a verdade e a mentira. Ou eu estou na mentira ou eu estou na verdade. Não é o quanto eu grito, o quanto eu fico amarrando. Para muitos é isso. Não é o quanto bato o pé no chão, falo que vou fazer oração forte, né? Essas invenções todas. A batalha contra o diabo está entre a verdade e a mentira. Ou é verdade ou é mentira. Está bem claro isso? Entre a verdade ou a mentira. Então, quando eu compreendo a verdade, o que Jesus Cristo diz? Conhecereis a verdade vai fazer o quê? A verdade conhecida nos... Então, o que liberta o homem é o conhecimento da verdade. É o conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Agora vamos trabalhar nisso aqui. Como é que o Deus desse século consegue, ele consegue, como está aqui, ó, cegar o entendimento? O que é cegar? É perder a capacidade de ver. É perder a capacidade de ver. Então como é que o Deus desse século, ele cega o entendimento? Repare bem, ele cega o entendimento. Então é perigoso para ele quando as pessoas tenham entendimento. O diabo não está preocupado quantas vezes eu rodeio Jericó, quantas vezes eu ataco pedra ungida para derrubar um gigante, quantas vezes eu falo da história de José, o que o mar vermelho se abriu, que são coisas bonitas. Ele não está preocupado com muitas coisas que eu venho falar de Davi. Agora, quando eu começo a falar da verdade do evangelho, do que Cristo fez na cruz, então ele vai ficar preocupado, porque isso é que o evangelho liberta as pessoas. Então ele não está preocupado com muita coisa que as pessoas pregam, falam, mas ocultam o evangelho. Ele está preocupado quando o evangelho é anunciado, a pessoa de Cristo como centro de tudo, a sua obra perfeita na cruz. É contra isso que ele quer trabalhar e esconder esse fato.
Então, como é que ele cega o entendimento? Qual é o alvo dele? Cegar o entendimento, confundir o coração, confundir a cabeça da pessoa. Você pode ver que existe 1001 religião, não existe? Não existe 1001 religião? É religião de todo tipo e tem a falsa frase: todos os caminhos levam a Deus, quando Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, o único. Então tem religião de tudo que você pode imaginar. Por que existem essas religiões? Para confundir a cabeça da pessoa. A pessoa que fica determinado tempo numa religião, aquilo enraiza nela. Um dia, quando vem a verdade para libertar ela, ela vai rejeitar. Por quê? Porque ela acostumou há anos ter aquela mesma cabeça, aquela mesma mentalidade, aquela mesma religião, muitas vezes transmitida pelos pais, né? Eu lembro quando meu pai foi militar, foi para a Segunda Guerra Mundial, ele trouxe de lá, da Itália, um crucifixo benzido pelo Papa, e pregou aquilo no pé da minha cama lá, e antes de dormir ia lá, fazia assim, né? O que a gente fazia? Dava um beijinho nele, né? E fazia a reza lá antes de dormir. Eu, quando acordava, vivia beijando aquilo ali, era benzido pelo Papa. Mas quando eu descobri na Bíblia que tudo aquilo era idolatria, né? Geralmente a gente herda a tradição dos pais, né? Eu joguei aquilo lá fora. Quase eu fui jogado fora também. Que aquilo era benzido pelo Papa. Então muitas vezes a nossa cabeça está tão acostumada com certo tipo de religião, que quando a verdade vem, nós temos uma grande rejeição pela verdade. A gente fica preso na nossa tradição, no nosso costume. Então, existe 1001 religião. É assim que o diabo confunde a cabeça das pessoas, né? Por exemplo, domingo passado foi Páscoa, né? Desde criança, o que nós aprendemos? Se a gente vê do catolicismo, que o coelhinho vai trazer um ovinho de Páscoa e vai pôr em casa, e nós vamos comer o chocolate, né? Mas o que tem a ver com coelho com ovo de Páscoa? O que tem a ver o chocolate com a Páscoa? Tem nada a ver. E chega na sexta-feira, eu não posso comer carne vermelha, por quê? Porque eu não posso comer carne vermelha numa sexta-feira. Eu tenho que comer o bacalhau e tem que ser peixe. Por quê? O que tem a ver isso com a verdadeira fé? Mas desde criança isso foi incutido na nossa mente, não foi? Então a gente acredita num coelhinho que não bota ovo, um ovo de chocolate que não tem nada a ver com a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é quando os filhos de Israel estavam escravizados na terra do Egito, e caiu as 10 pragas, e na 10ª praga, que era a morte, eles iam matar o cordeiro, ungir os umbrais da porta com sangue. Naquela madrugada passaria o anjo da morte, e quem não tivesse o sinal do sangue, a família iria morrer, o primogênito. Então o que é Páscoa? Não é uma nova vida, não é uma transformação. Páscoa é a passagem do anjo da morte, executando juízo sobre Israel, sobre o Egito. E aquilo é dos judeus, não tem nada a ver com a gente. O crente não comemora a Páscoa, não tem nada a ver com a gente. Mas desde pequeno essa coisa foi posta no nosso coração. Então quando a verdade vem, eu já estou confundido. Eu lembro que eu falei, mas pai, não é assim. Nossa, o pai ficou muito bravo, porque aquele santinho, aquela cruzinha, aquele Cristo morto ali, significava muito para ele. É a tradição, é o costume. Então como o diabo cega o entendimento, misturando as coisas. Olha, nós que estamos aqui, por quantas religiões você já passou? Você pode ter nascido católico, e o católico ele vai um pouquinho no espiritismo, vai ou não vai? Ele pode sentar numa mesa branca, ele pode ir numa macumba e dizer que é católico, está tudo bem. Não é? O católico não tem um pouco de espiritismo, o que eles fazem? Eu ia lá acender vela para os mortos, não acende vela para os mortos, não faz missa para quem morreu. Não é um pouco de espiritismo misturado com catolicismo, isso aí? É tudo uma mistura. É ou não é? Então é uma confusão de coisas posta na cabeça, que quando a verdade chega, nós a rejeitamos. E no meio da igreja evangélica? No meio da igreja evangélica era uma palavra pura, tanto no pentecostalismo como no tradicionalismo, coisa de 35, 37 anos atrás. Depois surgiram essas igrejas novas e fizeram essa mistura de coisas.
né? Você vê gente falando que prega o evangelho, ele vai lá num monte, enterra lá um azeite, deixa uma semana enterrado no monte. O que tem a ver isso com o evangelho? Ele anuncia no rádio e na televisão que ele consagrou um azeite 7 dias enterrado no monte. Que eu saiba, essa coisa de monte, de azeite, de enterrar, é tudo macumba, não tem nada a ver com o evangelho. E ele vai descer, vai pingar um pouquinho de óleo na cabeça de todo mundo, e todo mundo vai prosperar, vai ser liberto. Quem não casou vai casar, vai tirar todos os obstáculos da vida. Não tem nada a ver com o evangelho. Você vê indivíduo na televisão, vem aqui que você vai levar uma aguinha do Rio Jordão, isso vai mudar a tua vida. Você não vê essas coisas. A própria igreja evangélica está minada no ensino da palavra, está uma mistura geral, uma confusão geral. Então, como é que ele cega o entendimento, confundindo, misturando a verdade com a mentira, contaminando as coisas, desviando a pessoa da palavra de Deus, levando a pessoa a crer naquilo que não é a verdade. Por isso que você tem que confirmar com as escrituras. Não interessa, pode vir o maior pregador do mundo, falou que teve uma visão, que viu isso, viu aquilo. Eu quero saber o seguinte: está escrito? Se não está escrito, não tem valor nenhum. Que a Escritura é que nos guarda, a Escritura que é a boca de Deus. A Escritura é a verdade. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Ela que nos protege, que nos dá segurança, que nos mostra a verdade. Qualquer outra coisa que não está escrito, por mais lindo que seja, você tem que se desconsiderar. Por quê? Porque não está escrito, não é a verdade. Ou a Bíblia não é inspirada por Deus. Ela não é, mas ela é. Está bem claro isso na sua mente? Então, qual é a obra do diabo? É levar a pessoa a acreditar na mentira, confundir a coisa na cabeça, no coração dela. E gozado que essa confusão, o efeito que ocasiona é ocultar a cruz, ocultar o evangelho, esconder o evangelho. Primeira coisa. Então vamos ver aqui, conforme nós já vimos na semana passada, uma obra aqui dessa confusão. Gênesis capítulo 3, vamos lá. Gênesis 3. Onde a mulher foi tentada e eles caíram em transgressão. Vamos ler isso bem devagar. Vamos ler versículos 16 e 17. Eu estou repetindo algumas coisas da semana passada, porque eu preciso repetir isso. Alguns dos que vocês estão aqui hoje não vieram a semana passada. Então, Gênesis 2, 16 e 17, olha lá. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então Deus criou o planeta todo, deu para o primeiro casal, falou para que eles administrassem o planeta todo, fez lá muitas árvores frutíferas que eles podiam comer de tudo, e lá no meio delas tinham uma árvore do conhecimento do bem e do mal que eles não poderiam comer. Se eles comessem, eles morreriam. Já cansei de te ensinar a respeito disso. Capítulo 3, vamos lá. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha aqui, a serpente aqui é o diabo. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Para. Deus disse, comereis de toda árvore do jardim, menos daquela. Como é que o diabo vem? Ele sempre vem misturando a coisa, confundindo a coisa, acrescentando uma coisinha, tirando uma coisinha daqui. Qual foi a resposta da mulher? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha a serpente. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Para aí, o que a serpente fez? Não é assim, não é bem assim que Deus disse, né? Deus sabe que no dia em que você comer, se vos abrirão os olhos, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, né? Então a primeira coisa, o que aconteceu aqui? Ele trabalhou na mente dela. Primeiro ponto,
ele sempre quer tirar a pessoa da verdade. Então ele vem com argumentos na mente da pessoa. Ou ele tira alguma coisa, ou ele acrescenta alguma coisa. O alvo dele é trabalhar no entendimento, para que a verdade seja roubada, ou esquecida, ou não posta em primeiro lugar. É sempre a mesma coisa. A tática é a mesma desde o começo. Então ele, não, é certo que você não morrerás, mas o que Deus havia dito? Que iria morrer. Qual era a verdade? Aquilo que Deus disse. Agora ele veio dizendo que ela não morreria, falando aquilo que era contrário ao que Deus disse. Então essa é a técnica do diabo. Qual é? Sempre tirar a pessoa da verdade. Ele vai acrescentar um argumento, tirar alguma coisa, pôr alguma outra coisa, confundir a cabeça da pessoa para com que ela despreze a verdade e acaba dando crédito para aquilo que ele está dizendo. Está bem claro isso na sua mente? Entende? É sempre a mesma coisa, desviar a pessoa daquilo que é verdade, acrescentando, tirando, desviando o foco da verdade para outra coisa. Então ele disse isso para a mulher. O que aconteceu com ela? Olha lá no versículo seguinte. E vendo a mulher, ele trabalhou na mente dela. Aí a mulher começou a olhar para o fruto. Vendo que a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar o entendimento. Olha lá. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Até aí, o que aconteceu? Ela começou a olhar para o fruto. Nessa altura, a cabeça dela já tinha sido feita. Ela desconsiderou tudo que Deus falou, e ela caiu no desejo e na emoção dela. Olhou para o fruto, desejável para dar entendimento, né? Não diz aqui que era maçã. Era só o fruto, né? O homem que acrescentou a maçã, o fruto proibido, né? Mas não é não. E quando ele trabalhou na mente dela, conseguiu tirar ela da palavra de Deus e levá-la a fazer aquilo que era a intenção dele. Então, nunca esqueça isso. Qual é a obra do diabo? É implantar uma mentira, desviar a pessoa da verdade. É sempre a mesma coisa. Por isso que você tem que olhar se está escrito, se está principalmente na nova aliança, se está ali escrito, é confiável. Se não está, por mais lindo, emocionante que seja, às vezes você já pode estar olhando para o fruto, agradável, já foi enganado. Agradável aos olhos, já deixou a verdade de lado, está dominado por aquilo que é agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Está bem claro isso, queridos? Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado e ficar em cima da palavra. Agora, como é que eu não vou ser enganado se eu não conheço a palavra de Deus? Uma pessoa vem uma primeira vez na igreja, alguém vai dizer assim, leve isso aqui para casa, que isso aqui vai mudar a sua vida. Ele nem conhece a verdade, ainda ele vai crer cegamente nisso. Por isso que compete quando Paulo começa dizendo que todo ministro de Deus, ele não pode adulterar a palavra de Deus. Ele tem que, na presença de Deus, manifestar a verdade. Manifestar a verdade. Então, qual foi a vantagem da serpente aqui? Tirou a mulher da ordem de Deus, confundiu a cabeça dela. E aí ela se entregou para aquilo e foi comer do fruto que não lhe era permitido comer. Instalou uma mentira ali, um engano. Distorceu aquela verdade da palavra de Deus, distorceu a verdade da palavra de Deus na mente dela, levou ela a fazer uma coisa que não tinha nada a ver. Então, como é que ele cega o entendimento? É assim, desviando as coisas, tirando o foco da verdade, levando a crer naquilo que não tem que crer. Não é? Misturando, ainda que você tenha lá 20 litros de água purinha, mas se você pingar ali 3 gotas de cândida, né? Você não vai nem ver. Mas que já não é pura quanto era, não é, porque tem ali cândida. Né? Se você pôr um pouquinho a mais, se você pôr alguns copos ali, a coisa ficou totalmente mesclada. Então já não é mais, não tem mais aquela pureza, aquela coisa limpa. Já foi confundida a coisa, já está misturada, já perdeu a pureza, já não é mais a verdade que está ali, ainda que tenha um pouquinho de coisa aparente no meio. Está bem claro isso, queridos?
Então, como é que ele trabalha? Eu repito a mesma pergunta para fixar. Ele sempre vai tirar a pessoa da verdade e implantar a mentira. É por isso que existem milhares de religiões, milhares de crenças. E no meio da igreja evangélica, nunca estivemos num tempo aqui no Brasil de tanta confusão doutrinária, de tanta invenção, de tanta mistura, de tanta coisa que não é o evangelho, de tanta doutrina de prosperidade. Parece que o evangelho agora é uma forma de se ganhar dinheiro e todo mundo vai ficar rico. É o que você vê na televisão. Então, quem está começando agora, ele está totalmente sem direção daquilo que é o evangelho, está confundido. Então vamos para outro texto aqui da palavra de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 4. A importância de você conhecer o evangelho, estudar o evangelho, compreender o que é o evangelho, analisar. Por isso que a coisa mais importante da igreja é o ensino da verdade para as pessoas. É ensinar, é ensinar, é ensinar. O que mais Jesus Cristo fez quando estava aqui na terra foi ensinar. 70% do ministério dele foi ensino, né? Os outros 30% foi cura e libertação, mas 70% toda hora estava no Monte das Oliveiras ensinando, estava no templo ensinando, estava no barco e ensinava. Em cada situação ele ensinava, ele trazia conhecimento para aqueles que estavam ao redor deles. Então, Mateus capítulo 4, vamos naquela tentação de Jesus. A seguir, versículo 1, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: olha a dúvida, presta atenção. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, a primeira coisa, olha, Jesus jejuou, estava com fome, aí vem um tentador. Então, a primeira coisa é pôr a pessoa em dúvida da verdade. Ele faz uma pergunta: se você é filho de Deus, então você tem que provar, faça com que essas pedras se transformem em pães. A primeira coisa é pôr em dúvida da nossa posição no evangelho. O que o evangelho diz? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Todo crente de verdade é um liberto do império das trevas e transportado. Isso não altera. Agora, quem acredita nisso? Porque a maior parte das pregações põe você na mão do diabo e te põe medo dia e noite e dia. O diabo aqui queria pôr ele em dúvida se ele era filho de Deus. Ele era filho de Deus. Mas se você é, então você tem que provar. Faça alguma coisa que prove. Ele não precisava provar nada. Ele era e sempre continuaria sendo. Então o tentador, aproximando-se, disse: olha lá a dúvida. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o diabo levou a cidade santa, mas não estava no deserto. Como o diabo levou ele à cidade santa? Levou, pois lá na ponta no pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Como é que o diabo vem aqui? Ele veio com o Salmo 91, versículos 11 e 12. Agora ele vem, leva Jesus, põe no pináculo do templo e fala assim: ó, se suicida. Você pular do pináculo do templo é se suicidar, é se matar, né? E ele diz o quê? Está escrito, veio com o Salmo 91, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então, faça isso, né? Ponha Deus à prova. Se está escrito, então se jogue, né? Porque os anjos têm que obedecer, porque está escrito. Jesus disse assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o que é tentar a Deus? É querer forçar Deus, é você ter uma atitude para querer forçar Deus a fazer alguma coisa.
Ainda que esteja escrito, nós não temos controle e domínio sobre Deus. Hoje em dia você vê muito disso. Você vai ver essas frases: eu declaro, eu ordeno, eu determino, eu exijo. É o que mais você vê. Então, eu exijo que se faça isso, eu determino, eu declaro, eu decreto, né? O homem pequeno dando ordens para as coisas acontecer, forçando Deus a fazer alguma coisa. Isso é tentar a Deus. Se está escrito, Deus vai cumprir na sua vida. Você não precisa ordenar nada, dar ordem nada, querer, através da sua palavra, fazer Deus agir. Vocês entendem isso ou não? Então ele disse: aos seus anjos da ordem a teu respeito para que te guarde, eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, repare bem, ele vem com a palavra, mas com uma interpretação, e levar a pessoa a fazer uma coisa que não tem base bíblica para que ela faça. Ele é mestre em distorcer a verdade, e levar a pessoa a crer na mentira. Continuando: levou ainda o diabo a um alto monte, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e vieram os anjos e o serviram. Está bem claro isso na sua mente? Então, qual é a obra dele? É esconder a verdade, é confundir, é levar a pessoa a fazer e crer em coisas que não estão escritas na palavra de Deus, né? É cegar o entendimento. E repare que todas essas coisas ocultam a obra de Cristo na cruz, ocultam o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. É sempre a mesma coisa. Então, como é que ele cega o entendimento? Confundindo, acrescentando, tirando a pessoa da verdade, levantando 1001 religião, né? Para a cabeça da pessoa ficar cheia de informações religiosas. Como é que ele faz no meio da igreja evangélica? Distorce a verdade para o povo ficar mesclado entre a mentira e a verdade. Aí quando a verdade limpa chega, o erro está tão enraizado no coração que a pessoa rejeita aquilo que é verdade para acabar acreditando numa mentira. Então ele cega o entendimento, tira a capacidade da pessoa ver. Vamos ver outras coisas aqui. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós estávamos, né? Capítulo de número 11. Vamos ler versículos 13 e 14. Segundo aos Coríntios 11, 13 e 14. Olha, isso aqui é muito sério. Se está escrito, é verdade. Olha o que ele diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que trabalham na fraude, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, e eles mesmos se transformaram em apóstolos de Cristo. Eles não são apóstolos porque Cristo os fez, mas eles por conta própria se transformaram em apóstolos de Cristo. Olha lá. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O que o diabo faz? Se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será como as suas obras. Então, olha, leia e entende: os tais são falsos apóstolos. Eles se transformaram, eles se fizeram em apóstolos. Eles trabalham na fraude. Vocês estão entendendo ou não? Na fraude, né? Aquela segunda intenção, mostra uma coisa na aparência, mas por trás a intenção é outra.
fala uma coisa aqui diante do povo com uma finalidade, mas a finalidade do coração dele é alcançar uma outra coisa com aquilo. Eles não manifestam a verdade. É por isso que você tem que pensar, ficar atento. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O que Paulo fala em Gálatas, né? Capítulo 1. Ainda que viesse um anjo do céu e vos pregasse evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Seja anátema. Vamos supor que um dia você está num lugar assim, aparece um anjo brilhante, bonito, né? Aí ele olha com um sorrisão para você assim, né? Aí você vai falar, ô glória, né? Daqui a pouco ele começa a lhe falar coisas para você fazer que não tem base nenhuma no evangelho. Vocês estão entendendo? Mas eu estou vendo um anjo. Mas o que ele falou não tem base nenhuma no evangelho. Você vai crer nele? Ele se transforma em anjo de luz. E os ministros deles que prestam serviço para eles, eles também parecem ser ministros da justiça. Eles também estão com a Bíblia na mão, falam de Deus, né? Vocês entendem Jesus? Vocês entendem o que eu estou dizendo? E não é de se admirar, porque os seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça. Então parece que são ministros da justiça, mas o que eles falam, o que eles pregam, o que eles ensinam, negam a cruz, negam. Apesar de falar no nome de Jesus, escondem aquilo que Cristo conquistou na cruz e nos deu gratuitamente. Está bem claro isso na mente de vocês? Está bem claro isso? Você enxerga isso comigo? Você está me achando meio estranho falando assim? Enxerga isso? Então volta lá, nós estamos em Coríntios 11, volta lá onde nós começamos. Capítulo de número 4. Vou ler desde o versículo 1 de novo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Qual é o ministério? Versículo 6 do capítulo 3. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, a letra aqui é a letra da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Então, compete a todo ministro, toda pessoa que prega e ensina e cuida da igreja, você como crente também, rejeitar todas as coisas que por vergonhosas se ocultam. Vocês estão entendendo? O ministro de Deus não é alguém que vive com o rabo preso com as trevas, com a mentira, com o engano, com a exploração de uma pessoa. Vocês estão entendendo ou não? Com a fraude, não. Ele tem que andar de acordo com a verdade. Ele é perfeito? Não, e nunca vai ser aqui na terra. Mas ele não pode se envolver com coisas vergonhosas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Não andando com astúcia. O que é astúcia? Eu tenho que falar isso com vocês. A igreja está fazendo um projeto financeiro para comprar uma coisa. Então o ministro fala assim: olha, eu vou, já sei o que eu vou fazer, eu vou inventar uma coisa aqui. Vou inventar uma coisa aqui, vou dizer que é ungida, que é consagrada. Vou dizer que Deus revelou. E vou fazer um grande apelo na igreja, que quem levar essa coisa, der uma oferta no valor de X, que a vida dele vai mudar, vai ser tudo transformado, aquela coisa. Então ele fica 1 hora no culto falando disso. Quando ele vai pregar, ele prega 5 minutos e acabou o culto. Ele vai trabalhar isso, trabalhar a astúcia, até que ele consiga das pessoas aquilo que ele quer.
Então ele não vai considerar a obra do Espírito Santo em fazer o que tem que ser feito. Mas ele vai agir com astúcia, ele vai induzir as pessoas a fazer aquilo que ele quer em nome de Deus. Entende isso ou não? É o que mais você vê nos dias de hoje. É o que mais você vê. Nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem o quê? Na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então a gente tem que manifestar a verdade, pregar a verdade, custe o que custar. Não esconder nada, falar o que tem que se falar. Você vai ter muitos amigos? Não, você não vai ter muitos amigos. Mas é preciso que a verdade seja dita, seja falada, seja ensinada. Aí depois ele diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, o que é o evangelho encoberto? Está encoberto, é como você, vamos supor que você tem um objeto de valor na tua casa. Aí você vem e põe uma lona bem grossa sobre ele, é uma coisa de muito valor que brilha muito. Mas aquilo está oculto, está encoberto, porque você pôs uma capa, uma lona pesada em cima dela. É isso que Paulo dá a entender. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, para quem que está encoberto? É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos. Quando eu comecei no evangelho, há 37 anos atrás, a gente falava assim, ó. Quem está dentro da igreja é crente. Quem está fora da igreja ou de qualquer outra religião é incrédulo. Mas depois os anos vão passando, a gente vai descobrindo que não é só quem está fora da igreja. Que tem tanta gente dentro da igreja que é incrédulo. Ele não crê na obra da cruz verdadeira. Ele não crê na libertação da cruz. Não crê no sacrifício perfeito. Ele não crê. Ele está dentro da igreja, religioso, mas ele é incrédulo, ele não acredita. Então ele fala, cegou, de que forma foram cegados? Misturando as coisas, tirando a pessoa da verdade, enchendo a mente dela de tradição, de costumes, de religiosidade, ano após ano. Cegou o entendimento dos incrédulos para que, com qual finalidade? Olha o medo dele, olha. Para que lhes não resplandeça. Resplandeça o quê? O que é resplandecer? É brilhar, é a luz aparecer. Então ele cega o entendimento com uma finalidade. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de quem? Da glória de Cristo. E quem é Cristo? Cristo é a imagem de Deus. Então o objetivo dele é esse, ó, cegar o entendimento de quem não acredita. Com qual finalidade? Para que a luz do evangelho não venha resplandecer, que a pessoa não venha entender o evangelho, não venha ver o evangelho, não venha centralizar a fé dela em Cristo, não entenda o que Cristo fez, quem é Cristo realmente, né? Para que a luz do evangelho, né, não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quem é Cristo? O qual é a imagem de Deus. Então Cristo é o ser mais fantástico que já pisou no nosso planeta. Olha, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus, Criador de todas as coisas, que um dia ele se introduziu na raça humana, ele nasceu como um de nós. Deus se fez homem, se transformou num homem, veio nascer de uma virgem. Ele teve pai espiritual, mas não tinha pai humano. Ela era virgem, foi gerado pelo Espírito Santo. E Deus nasceu em forma de homem aqui na terra. É a coisa mais linda que existe. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, foi reconhecido em figura humana. Ele se fez carne e veio habitar entre nós, né? De vez em quando as pessoas falam de extraterrestres. Então eles querem ver os discos voadores, e quando se fala de extraterrestre, alguém com uns olhão grande, uma cabeça meia fina, né? Um corpinho assim, com uma alta tecnologia que sempre é superior à do ser humano. Eles são muito além, não é verdade? E isso atrai multidões, filmes em todas as épocas, é uma coisa que atrai muita gente.
Agora, de onde Jesus Cristo veio? A Bíblia diz que ele veio do reino de Deus, ele veio de lá, de uma dimensão perfeita, de uma vida incorruptível, de um lugar perfeito, maravilhoso. Só que ele não veio com disco voador, com nada disso. Ele veio nascer aqui como um de nós, se transformou num homem, nasceu como um de nós aqui para ser semelhante a cada um de nós, não é? Só para brincar, né? Ele é o verdadeiro extra que veio além da terra aqui, e nasceu entre nós. E deixou aqui tudo escrito e mostrou o caminho para nós irmos para lá. De onde ele veio. Quem crer em mim, né, será salvo. Né? Ele veio de uma outra dimensão e prometeu o quê? Que nessa vida, quando eu creio nele de acordo com a Escritura, de verdade, quando eu deixar esse corpo, eu continuo vivo. Eu sou o Espírito. E vou viver lá uma vida eterna, onde não tem sofrimento, não tem dor, não tem morte, os ossos não ficam fracos, o corpo não cansa, não tem ruga, lá não vai precisar de creme para as irmãs, não vai ter careca lá, né? Pelo menos eu acho. Nós vamos ser sempre filhos de Deus. Vocês estão dando risada? Isso é para brincar. Queridos, presta atenção. Existe uma vida nos aguardando no futuro, uma coisa que a nossa imaginação não consegue. Nós estamos vivendo aqui na Terra um lugar de morte, de homicídio, de doença, de sofrimento, de miséria, de dores, né? Então a gente pensa que a vida é isso aqui. Mas ele veio prometer uma vida eterna, num reino inabalável e incorruptível. O que a Bíblia diz? Que nós teremos um corpo glorificado, que não morre mais, não fica doente, não sente dor. Não tem mais, não tem os vírus lá. Vocês estão entendendo ou não? Ele veio prometer isso, a vida eterna, para termos um corpo igual ao corpo da sua glória, uma vida perfeita, né? Pelo amor de Deus, como é que eu vou falar isso para vocês? Uma coisa perfeita, magnífica, que a nossa imaginação não consegue captar nem 1% daquilo que existe. Mas só vai para lá aquele que acreditar nele, nesta vida de todo o coração, como diz a Escritura. Está bem claro isso, queridos? Então, a última vez, como é que ele segue o entendimento? Confundindo a religião, misturando, tirando a pessoa da palavra de Deus, levando ela a crer num monte de coisa confusa. Com qual finalidade? Sempre escondendo Jesus e o que ele fez na cruz. Sempre, ainda que se fale da Bíblia, fale de uma forma que oculte o evangelho da glória de Deus. Então a pessoa às vezes tem uma fé mesclada, uma coisa misturada, uma coisa confusa, uma cabeça confusa. E nesses nossos dias é tanta coisa que confunde. Só aquele que está fundamentado no evangelho é que vai ter o poder de Deus de sair do meio de toda essa confusão. Está claro isso na sua mente, queridos? Então nós vamos terminar aqui, tá bom? E a semana que vem nós vamos falar sobre isso. Ele veio resplandecer no nosso coração, veio iluminar para que a gente possa entender esse evangelho, tá? Então Deus abençoe. Olha, domingo agora é o culto da ceia, então se esforce para vir.